Mas eu vi esse cara que fiquei dependente de atalho. Eu vi esse cara que falava que não tinha segredo, que era testar volume, cada 15 dava uma. Falta de maturidade emocional, velho. Foi o que fez eu falir nessa porra. Que, cara, tem que saber dormir no barulho, tem que ter cabeça. Não é pra qualquer esse mercado, velho. Escala mora na criação de tendência. Pra mim, o dinheiro é o fruto de alguma evolução que você teve em alguma hora da sua vida. Seja em dar golpe, seja em roubar um banco, seja em qualquer merda. Seja bem-vindo a mais um Papo de Escala. Hoje eu tô aqui com um convidado que não é somente um convidado, e sim um sócio. E hoje eu e o Matheus Perino aqui, meu sócio na empresa de DR, estamos aqui entrevistando e, mais do que isso, conversando e apresentando para vocês o Moro, que vai estar aqui com a gente todos os meses para a gente trazer a atualização da nossa empresa de Direct Response, da Escala Independente, que obviamente começa como DR e vocês vão ver um pouco mais da evolução dela com o passar dos meses, tudo que a gente está construindo, todo o back-end, tudo que a gente está fazendo. Então, o que eu peço primeiramente para esse lindo menino que se encontra aí com a gente, obrigado por topar estar com a gente nesse quadro. E, meu príncipe, conta um pouquinho da onde tu veio, de onde tu surgiu, conta a tua história rapidamente pra galera. Cara, vamos lá. É pra contar desde a nascença ou é pra contar de trabalho, empreendedorismo? Como é que é? Acho que vamos de empreendedorismo, né? Eu acho que é o que interessa mais do pessoal. Vamos lá. Tá. Cara, eu comecei... O meu primeiro empreendedorismo que eu fiz, né, a primeira vez que eu empreendi, foi porque eu queria comprar um moletom. Pô. Você já tinha te contado essa parada já. Já. Eu estudava no ensino médio, numa escola do centro da minha escola, e eu queria... Numa escola do centro da minha cidade. Eu queria demais comprar um moletom do Tupac. Que eu tinha uma loja lá que chamava Fuga, que tinha aquele moletom, e eu queria pra cacete aquele moletom. E aí, só que a minha família, tipo assim, eles tinham condição, nunca faltou nada e tudo mais. Só que, cara, na época, não tinha algum problema financeiro, não podia gastar com essas paradas. Uhum. Só que eu queria aquela merda daquele moletom. Aí, um dia eu cheguei pra moça que trabalhava lá em casa, diarista que ia alguns dias da semana lá em casa, e falei, ó, já vi que você vende uns bombonzinhos na feira, etc. E eu queria ver se eu conseguia vender isso aí, você consegue me dar alguns pra vender? Ela, não, consigo, me dá o dinheiro aí do ingrediente que eu vendo. Fui lá pedir pro meu avô pegou, me deu R$40, eu acho. E aí, com os R$40, ela fez acho que uns 60, 70 bombons, um negócio assim. E me deu e eu levei pra escola, cara. E a minha meta era voltar pra casa sem vender nenhum daquele bombom. Só que acabou que eu vendi tudo em 40 minutos. Tipo assim, foi um negócio que eu abri, o pessoal era meu amigo, todo mundo começou a querer comprar e ali eu fiz uma grana. Cara, aquele dia pra mim foi um dos dias que, tipo, trocou uma... Pô, fala virada de chave, né? Eu não gosto muito de falar essa bosta, mas, tipo assim... Foi basicamente... Foi o ouro, foi o insight, foi a virada do game ali, né? Que o pessoal fala. E foi quando mudou mesmo na minha cabeça. Eu falei, cara, porra, que é isso, velho? Eu entrei aqui na escola, que era pra estudar, e eu tava querendo fazer ITA, e eu achava o ápice, o cara passar no ITA, ser militar, e, tipo, ele começar com um salário de 3 conto e pouco ali no ITA, estudando, eu achava o ápice. Só que eu tinha feito, tipo assim, proporcionalmente por dia, mais que aquele salário ali no meu primeiro dia vendendo bombom na escola, pô. Bizarro. Aí eu peguei e falei, cara, não sei se eu quero faculdade mais. Eu juro por Deus, a partir dali, quando me perguntavam o que eu queria fazer de faculdade, eu falava administração de empresa. Porque, na verdade, eu não queria fazer porra nenhuma. E a minha mãe perguntava e falava isso aqui. Então, ele começou essa parada com venda. Aí eu tive essa empresa depois eu fiz uma logo. Eu dava consignado de caixinha de bombom com gelo seco dentro pra fazer uma fumacinha pros Uber, vendendo os Uber. Fazer uma parada de coisa. E ali começou esse negócio. Eu comecei a fazer ali uma renda de uns 3, 4 contos com 17, 18 anos ali. Com 16 para 17 anos, na verdade. De 3, 4 contos do ensino médio. Vendendo bombom. Ele comprei um moletom, comprei umas paradas, conseguia sair pras festas, não sei o quê. Juntava. Eu tinha uma gaveta do meu guarda-roupa que tinha os dinheiro que eu guardava ali e tudo. E ele foi o primeiro contato, até que veio a pandemia e esse negócio faliu. Porque daí a escola parou de funcionar, o Uber não podia sair de casa mais, ninguém saía, o negócio faliu. Foi quando o Igor, meu padrasto, ele era designer, ele era web designer, ele fazia site para algumas empresas. E aí ele chegou e eu falei, pô, preciso de um trampo, não sei o quê. Ele me deu um site WordPress, numa loja que chama Lislute, de perfume, velho. Pra mim pegar e começar a catalogar, né? Os perfumes lá e, tipo, um tempo que ele me deu 200 conto pra catalogar no WordPress ali uns negócios. Eu comecei a entender um pouco mais. Só que essa Lislute chegou pra ele e falou assim, ó, eu tô precisando de alguém que sabe fazer tráfego no Google, aqui pro site. Aí ele perguntou pra mim se eu conhecia. Eu sempre fui aquele cara que desde sempre minha premissa vende e depois dá um jeito de entregar. Então, eu falei, sei fazer, o que eu não souber eu aprendo. Vambora. Falei, só acho que foi 700, 800 reais. Pra mim começar nessa parada. E aí eu comecei, velho. Comecei a fazer aquele tráfego ali. Não deu certo. Gastei dinheiro desde à toa. Mas tive minha primeira reunião de negócio. Ali eu comecei a entender o mundo. Só que eu vi o tanto que era fácil.
Porque depois que eu comecei a falar pros outros que eu trabalhava com isso na Lislut, mesmo sem dar resultado, eu comecei a receber proposta atrás de proposta pra fazer isso para outras pessoas. Aí ali começou a surgir essa parada. E foi mais ou menos na época que quando acabou a pandemia, eu tinha terminado o ensino médio, tinha passado na faculdade de Sistema de Informação lá na Federal. Fiz o Enem lá, tirei uma nota, entrei naquele curso, pensei que ia só passar administração, porque eu não queria fazer Enem. Só que acabou que eu passei num curso mais legal, minha mãe ficou mais feliz, eu peguei um outro curso lá de Sistema de Informação. E aí, velho, foi quando eu comecei, quando eu fui pra faculdade, que parou de vender o bombom, eu comecei a fazer essa parada de tráfego local. E aí foi, velho. Fui fazendo isso. Depois de tráfego local de 1 ano, mais ou menos, quando eu conheci a Duda me conheceu, eu já tava fazendo essa parada, eu atendi uns clientes lá em Goiânia, tirava ali uns 5 conto e meio nessa parada, e ali eu já tinha desistido de faculdade, já tinha desistido de tudo, não queria mais fazer, já tinha largado fora, e foi o estopim que eu precisava para realmente sair da casa dos meus pais e voar, foi quando os pais delas obrigaram meio que ela a mudar para Floripa. Porque eles moravam aqui, obviamente, família, ela ainda era menor de idade, não morava sozinha. E aí ela veio pra Floripa e eu falei, cara, vou te visitar um mês sim, um mês não, que eu tinha uma condição legal, então dava pra pagar R$800 de passagem. E aí foi quando eu vim pra cá, na primeira vez, pra Floripa. Cara, mas quando eu cheguei aqui em Floripa, eu não voltei pra ir embora pra morar lá mais. Eu fiquei aqui 1, 2 semanas, o planejamento era voltar e depois voltar no outro mês. Eu voltei a pegar minhas coisas, entrei no busão, larguei meus clientes tudo lá. Eles quiserem encerrar comigo, eu falei, vou pra lá. Meio que por amor, assim, porque eu já queria morar ou em São Paulo ou morar em Floripa. Eram as 3 coisas que eu falava que eu queria, tá ligado? O sucesso depende de quanto você quer comer alguém. Já tinha alguém, um sábio, muito, muito sábio que dizia isso, né? O Piton, né? E, cara, foi basicamente isso. Esse foi o start. Porque depois que eu fiz isso, aí tem aquela parada que o pessoal fala, né? Eu queimei como é que fala? Queimei os barcos, né? Queimou a ponte. Queimou a ponte, isso aí. E aí, naquele momento, ele não tinha mais volta, velho. Fiquei na casa do meu sogro, ajudei ele no bar, não sei o quê, até uma hora que eu peguei um apartamento. Eu comecei a pegar clientes aqui em Floripa. E aí, quando eu entrei pro digital de verdade, foi quando começou mesmo essa parada de IDR, etc. Foi quando eu fui para um evento de negócio local, que é o NL Experience. Eu tava do Léo Junks lá. Eu até troquei ideia com ele, já contei essa história pra ele. Massa pra caralho. Que eu queria muito no evento porque eu queria aprender mais e conectar com gente desse mercado. Não conhecia ninguém. Eu morava ali na Barra do Aririú com meu sogro, lá não tinha ninguém no digital, velho. E aí eu queria conhecer essa rapaziada. Foi quando eu peguei e cheguei pra Duda, falei, tô sem grana, tô quebrado, tô fudido. Eu não tinha nem mesou pra tudo velha, tá ligado? Que eu tinha largado tudo pra mudar. Só que eu quero muito nesse evento, porque lá eu vou conhecer alguma rapaziada, não sei, velho. Na minha cabeça tinha certeza que eu tinha que ir pra aquela parada ali. Chamei o Léo Junks, velho. Até lembro dessa cena. Eu chamei o Léo Junks e falei, cara, não tenho dinheiro pra comprar ingresso, me faz um desconto. Eu tenho só 18 e tô começando o tráfego local agora. Falei assim, eu tenho só 18, eu lembro certinho. Eu tenho só 18 e tô começando o tráfego local agora. Só que eu tinha 18 anos. Ele achou que eu tinha falado que eu tinha 18 clientes. Aí ele até me tirou. Pô, você tem 18 clientes e não tem dinheiro pra pagar R$500 de ingresso? Que isso, pô? Falei, não, cara, eu tenho 18 anos. Ele, não, irmão, que isso, pô? Então vambora. Me deu um descontão no ingresso lá, tá ligado? E eu fui pra esse evento. E aí nesse evento eu conheci meus primeiros sócios no digital. Que foi o Lucas e o Pedro, que eram meus 2 sócios. E lá eles me conheceram, a gente trocou ideia, trocou número, foi pra casa. Depois de uns 2 meses, quando eu fui pra casa, tinha um brother meu que começou no PLR, que entrou pro parado do Fint lá, ele entrou pro nome de milionário, do... Fint era mais de milionário. Não, mas tinha aquele mastermind do Fint. Ah, tá, sei. Empire. Isso. Empire. Ele entrou pra aquele Empire e ele entrou, tipo assim, dando umas megaladas assim, mas ele entrou. E aí ele conheceu um cara lá, fez sociedade e começou a fazer infoproduto Latam. Aí ele começou a fazer uma grana muito forte. Falei, irmão, o que você tá fazendo? Na época eu tinha uma Palio, 2014, velho. Aí foi aí foi a área que eu entrei no digital de vez. Que eu falei, irmão, vou vender essa merda aqui pelo preço que alguém, o mais dinheiro que der ali, eu vou vender essa bosta aqui e vou colocar isso aí no jogo. Você tá falando que dá dinheiro, vambora. Você viaja pra cá e me ensina? Ele viaja. Aí foi quando eu entrei, tá ligado? No digital de cabeça mesmo. Aí não tinha pra onde correr, porque eu larguei os clientes que eu tinha, vendi a única coisa que eu tinha no meu carro, que era 45 AFIP por 23, e aí foi quando eu... Mas o que te motivou na resposta direta foi o mesmo motivo que me motivou, que é ganhar muito mais do que é possível somente atendendo os outros, assim, né? Tipo, porque quando eu comecei no digital foi por causa que eu queria impulsionar minha banda, né? Nesse caso, o tráfego local é como se fosse uma banda. Quanto mais clientes você consegue atender, mais você ganha. Só que chega um teto. Porque você tem que começar a delegar, tal. No caso, o meu menos ainda, que não tinha como delegar. Só que aí você vê uma coisa que pode escalar pra porra sem limite.
Foi isso aí que te impulsionou também? Cara, na verdade é porque Porra, eu era um cara que quando eu pegava um cliente, velho, pra atender, e eu tive isso inclusive até quando eu vendi umas mentorias, eu tentava abraçar tudo, irmão. Pega na mão, né? Eu pegava na mão. Então, tipo assim, eu lembro que eu tinha um food park aqui de Floripa, que... Não sei se tem problema em falar o nome. Não, chamava Gourmet Food Park, a Ruby. Meu Deus, eles não. Gourmet Food Park era uma food park que ficava ali num posto, ali em Palhoça. E aí a Ruby era a dona de lá, cara. E aí a gente pegou e começou a fazer um trampo. Só que assim, velho, eu entrei lá pra subir campanha e vender ingresso dos eventos que ela fazia de pagode. Só que, tipo assim, deu 2, 3 meses, cara, eu ia fazer reunião sobre o financeiro da empresa, sobre gestão. Ela me perguntava maneiras dela conseguir cobrar os food trucks que tinha dentro do espaço dela, tá ligado? Pra eles pagarem os aluguéis, não sei o quê. E começou a trazer problema e eu comecei a entrar nesse negócio. Eu percebi, cara, eu não consigo, eu não tenho idade, muito menos experiência pra conseguir cobrar o valor do que eu vou conseguir fazer aqui, tá ligado? E eu sei que se eu ficar nessa, eu não vou ganhar o dinheiro que eu preciso ganhar. E se eu tenho essa cabeça de pensar nessa porrada de coisa, eu quero fazer pra mim, pô. Não quero fazer pros outros. Aí foi quando eu tive essa mente de entrar pro digital. Porque eu falei, cara, se eu tô resolvendo esse tanto de problema, eu tenho potencial de ganhar muito mais do que resolver pros outros, resolvendo pra mim. Podia ser a mente montar um Sacou? food park, né? Olha só. Podia ser. Foi um bom começo. Foi. Mas pelo menos você entendeu onde estava a tua genialidade, né? É. Você falou, tava em ajudar os caras não fazer o que os caras faziam. Exatamente. E, cara, foi isso aí. Essa foi a minha mente. Só que aí quando eu tava no tráfego, tinha essa parte também de, porra, cliente enchendo o saco pra cacete, tá ligado? Tinha a parte de, cara, vamos lá, pô, negócio local. Vitor, pô, eu acho mais difícil você lotar uma hamburgueria, tá ligado? Do que você vender um produto de DR na Alemanha, por exemplo. Mas é lógico que é mais difícil, porque primeiro gatilho de vendas, né? É um dos primeiros pontos muito pesados de você vender alguém é você dar o que elas querem. As pessoas não querem comer hambúrguer, as pessoas vão comer hambúrguer. É muito diferente, você dá o que ela precisa, tá ligado? Exatamente. É muito diferente. Eu falo, você precisa tomar isso aqui, irmão. É muito diferente de você querer colocar a gente numa hamburgueria. Uhum. Entendeu? É muito, muito diferente. Assim, fora a concorrência, né? Que, pô, hamburgueria tem uma em cada esquina, pô. E aí é muita falácia. Então, assim, eu acho muito mais difícil, cara. Então, pra mim, o DR ele é uma maneira de você tocar numa dor mais latente e mais fácil de vender e que você consegue vender mais caro. Não, nós estamos falando de um dos melhores mercados de todos os tempos. Isso não tem pra quem sabe trabalhar, né? Sim. Isso é indiscutivelmente. E agora, sabendo a sua trajetória, uma das coisas que me atraiu de virar teu sócio, de agregar na empresa desse jeito, é a forma que você visualiza as coisas. No sentido muito lógico e objetivo. Pô, a piada vem pronta, hein, velho? Por quê? A forma que ele visualiza as coisas tá de sacanagem comigo, né, viado? Pô, viado, se você não deixar eu Forma como eu entrevistar tenho o sempre cara... dois pontos de vista, Se você né, não irmão? deixar eu entrevistar o cara direito e causar uma boa relação com o cara aqui, você vai me quebrar, viu, viado? Sendo bem sincero, Não, viu? isso porque você tá se comportando, né, irmão? Eu tô me comportando porque eu tô no podcast, eu não tô tomando uma com você, tá ligado? Eu falei que você trabalhar como gente, tá ligado? Tô tentando te levantar a tua bola e os caras não permitem. Não vou falar mais nada também. Vai, continua. O que você tá perguntando? Continuando. Uma das coisas que atraiu é assim, cara, é a forma lógica que você vê a parada. E o que eu quero dizer com isso? Não tô puxando o saco. Tô dizendo que é uma skill necessária pro empreendedor. Que deveria ser o mínimo, tá ligado? Porém, nesse mercado, lidamos num mercado onde isso é quase que um tesouro de você achar em alguém no mercado de tanto animal de teta, né, velho? Que a gente sabe como funciona. Esse lado lógico teu, você acha que diz muito sobre o que você sempre quis na tua vida, por exemplo, que era passar no ITA e ser uma coisa lógica de números? Porque ninguém tenta entrar no ITA sendo um cabaço de matemática. Isso aí já é muito óbvio, até porque eu mesmo, quando passei na Politécnica, tudo, eu sei como que era um teste do ITA. Que era mais difícil do que eu já tinha passado, que já era difícil. E eu fiz, inclusive, pô. É. E a primeira fase, cara, parece ser pouco. Mas se vocês forem ver a taxa de acerto, velho, de um cara que tá fazendo no primeiro ano do ensino médio, a primeira fase do ITA, isso é até que bom. Eu tirei 5,5 na prova, tá ligado? Pra você passar pra fase 2 na época, naquele ano, você tinha que tirar 6,2. E... bizarro. É bizarro, cara. Só que assim, eram umas perguntas, velho. Assim, ó, Mas curiosidade. é porque o ITA ele não é feito pra galera da sua idade entrar. Não. Ele é feito pro cara que já é engenheiro. Então. Esse que é o nível, tá ligado? Ele não é feito pra pegar cabaço. Se o cara passa logo de cara... Eu estudei no Senai e tinha um japonês lá, o Fábio Okina, mas o moleque, ele veio com toda a perícia de um japonês real, entendeu? E ele passou na bosta do ITA, tá ligado? Ele passou? Só que ele... Tipo assim, pra você ter ideia, teve... Não sei se tem ET aqui, não tem ETEC aqui, né?
Não. Só em São Paulo, né? ET é uma escola de ensino médio. ET pra mim, Goiás, é estação de tratamento de esgoto. Não, ET é Escola Técnica Estadual, não sei o quê. Ela é uma escola técnica que você passa, e na época ela não era simples de passar, ela era fácil, eu passei, a galera passou, mas assim, ó, não ao ponto do cara gabaritar. Aí o cara aprova, aí depois ele foi fazer a termomecânica, que eu também passei, ele gabaritou a termomecânica, entrou no Senai, gabaritando no Senai. Então Nossa. assim, ele simplesmente zoava. Todos os anos do Senai, gabaritava a porra toda, era esse nível assim, né? E ele fez um cursinho pro ITA durante um ano, e eu trocava muita ideia com ele, porque ele tocava violão e tal. E ele falava pra mim, irmão, a tomada de cu aqui é muito alta, mano. É muito muito alto. difícil, mano. Tá ligado que ninguém nunca Eu fechou falei, a prova então do tá, ITA, né, esquece velho? pra mim, tá ligado? Esquece pra mim Ninguém que não nunca fechou uma existe. prova do ITA na vida, pô. É muito difícil, É cara. muito difícil. Acho que a nota mais alta foi 8,7. É muito Nada difícil. assim. É muito bizarro. Cara, pra você ter uma ideia, curiosidade, nada a ver com o assunto, mas é legal de falar. Eu lembro até hoje de uma questão que eu vi no ITA, velho. Que ali eu vi que eu falei, pô, que o buraco é muito mais baixo do que eu já pensei um dia em imaginar. Era assim: tem um bloco de gelo no espaço. Ele tá a X de distância do Sol. Onde os raios do Sol batem nele, ele derrete. Só que quando ele derrete, a energia potencial térmica que para aquela parada gera uma energia potencial cinética e ele se move. Sim. Qual é a velocidade média do bloco de gelo no espaço? Você tá entendendo, irmão? É. Quando eu li aquilo ali, sabe o que você não sabia nem por onde eu começava, velho? E eu estudava pra cacete. Eu dava aula de Olimpíada de Mas aí você Matemática tem e de que- Física os caralho na Você escola. tem que saber a temperatura que ela vai bater em determinada distância, para determinada distância gerar uma reação cinética, essa cinética transformar em ar e empurrar o gelo. Não, e, São vários cálculos literalmente. Eu isso aí, diria que o quando eu- DR é bem mais fácil. Literalmente, você precisa calcular. Por que eu falo isso? Porque eu gosto muito de física, eu estudei muita coisa de física, então eu entendo um pouco, não passaria Sim. na prova, mas eu gosto muito de lógica. Então é uma contradição eu falar que eu sou copywriter, sendo que eu sou um cara que eu gosto da lógica Mas e detesto copy é humana. uma ciência exata também, Pra mim, né, sim. velho? Claro que sim. Porra. Pra mim, sim. Tanto que ela é feita em blocos, né? Exatamente. Sim. Os melhores pessoas que eu conheço de copy foram pessoas que queriam seguir por algum ramo de engenharia. Os melhores copywriters que eu conheço são quem pensam no modelo de engenharia. Então, é bem comum disso acontecer. E eu acho que isso aí, que nem você falou do raciocínio lógico, de onde que eu acho que veio isso, cara? Olha que loucura, velho. Eu vou puxar um pouco pra trás, vocês vão entender. Não é viagem, nem papo de coach, nem nada. Eu juro pra você, não é pra coach, não é pra nada. Isso é real, isso aconteceu e ficou gravado na minha cabeça. Psicólogo que puder explicar o porquê, me explica. Meu avô, velho, a gente ia numa feira todo domingo, que era a Feira da Marreta. Tá ligado? Que era uma feira que o pessoal roubava as paradas e vendia lá na feira depois. E meu avô adorava naquela merda daquela feira. Eu comprava gaiola pros periquitos dele, as paradas, não sei o quê, e é isso. A gente ia toda semana, todo domingo, sem falta. Aí um dia, velho, do nada, não sei o que deu nele, mano. Ele virou pra mim, olhou pro moleque da rua que tava vendendo umas frutas. Ele falou assim: ó, vou te contar uma história. Um dia o moleque pegou, comprou, ele ganhou uma laranja e ele queria fazer dinheiro com essa bosta dessa laranja. Aí ele foi lá no mercado e viu que a laranja custava R$1. Ele foi na rua e vendeu por 2. Pegou R$2 e comprou 2 laranjas. Cada laranja ele vendeu por 2. Pegou 4, comprou 4 laranjas. Esse moleque foi e ficou rico. Essa é a história. Porra, vida não era demais. O que acontece? Aquilo ali, velho, me desenvolveu um primeiro raciocínio lógico do 1 mais 1 na vida real, tá ligado? Porque não era mais na prova, não era mais aquilo ali. No mais 1 na vida real. E eu era moleque, cara, eu devia ter 11 anos. E eu lembro dessa porra, eu lembro da cena, velho, eu no carro dele, tá ligado? Ouvindo essa parada e assimilando. E na minha cabeça aquilo ali foi uma explosão, pô, não sei porquê. E ali, depois daquilo ali, velho, a minha cabeça ela começou a pensar diferente de verdade. Em tudo. Então, quando eu olhava pra uma prova, e eu ia, por exemplo, um bagulho de Pitágoras, eu sempre tentava entender, porque ali meio que na minha cabeça o pensamento foi o seguinte: caralho, meu avô conectou o que eu aprendo da minha escola de matemática com o bagulho da vida, que ainda é um bagulho que faz fazer dinheiro, que é tudo que move isso aqui, pô. Como que alguém pegou aquela merda que ele aprendeu na escola e chegou nessa conclusão e transformou isso pra vida? Eu juro pra vocês, foi essa lógica na minha cabeça, não é papo de coisa nem porra nenhuma, a minha cabeça funciona assim. Então toda vez que eu via uma Pitágoras, por exemplo, eu ficava pensando, onde é que eu aplico isso daqui no âmbito que eu uso no meu dia a dia pra, sei lá, mas pra é porque fazer ali uma você parada. já tinha hiperfocado numa outra parada da tua vida e você já tava desacreditando da função real da escola na tua vida. Sim. Não sei se era isso, tá ligado? É isso. Eu acredito que possa ser assim. Porque você já não estava mais visualizando o objetivo de você ter um trabalho Porque assim, cara, a escola ela é feita unicamente, exclusivamente para te tornar um ser humano funcional, mano. E a galera acaba com a escola, porque ela acha que só a escola em si tem o objetivo de te tornar um sábio. Mas não é esse o objetivo. Não. É um ser humano funcional para que você saiba, pelo menos, de alguma área da vida, para que você consiga conversar com pessoas de diferentes áreas da vida. Porque você não vai lidar com uma coisa só, pô. Então quer dizer que assim, você vai lá e fica perito em matemática, o cara fala de história, você não sabe nem o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Então é pra isso. Você já tinha desfocado dessa porra. Então, e aí, velho, juntou esse pensamento com outro pensamento.
que eu tenho na minha cabeça pra formar toda essa lógica que você perguntou, respondendo a sua pergunta mesmo. Sim. Eu tinha essa parada. Então, assim, desde moleque eu linkava. Então, se você falar pra mim uma lógica, eu vou querer aplicar aquela lógica na minha vida e tentar chegar em algo útil com aquela lógica. Beleza. Então, eu sempre dava utilidade para as coisas que eu aprendi na teoria. Sempre queria colocar em prática. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu sou um cara fissurado por desafios. Fissurado, velho. Por que eu aprendi a tocar violão? Porque um dia olharam pra minha cara e falaram que era difícil. Resumindo, queria tocar o solo da Marília Mendonça, pô. Acho que eu já contei essa história já. Queria tocar esse solo, só que os caras falaram, pô, mas começar tocando violão, fazendo um solo da Marília Mendonça, é o pior caminho, que é o mais difícil. Pronto, ali acabou, velho. Eu queria fazer aquela porra daquele solo. E ali eu sentei, peguei aquele violão e comecei a fazer a merda do solo. Então, beleza, juntou primeiro o pensamento lógico, que eu acho que eu já tinha, porque eu sou um cara meio que de exatas mesmo, com querer aplicar a lógica no cotidiano da vida. 2, com gostar de desafio. Aí fudeu, juntar essas 3 coisas. Então, tudo que eu via, eu queria... Eu vi um desafio. Então, por exemplo, eu comecei a ficar muito bom em matemática. Talvez isso foi gerando esse... Porque tem essa porra mesmo que o cérebro é um músculo, né? Você vai desenvolvendo. Total. Então, eu comecei a querer tudo trazer para pro meu cotidiano. Então, eu chegava em casa, eu ficava falando do que eu tinha aprendido na escola sobre a física de dilatação térmica e por que quando você tava de madrugada, estralava os móveis, você achava que era o capeta batendo o dedinho, mas não era só a dilatação térmica da madeira. E eu aplicava aquilo ali, aquilo fez eu decorar essas paradas e aprender muito fácil, e deixou meio que meu raciocínio mais rápido. Eu acho que é por isso que desenvolveu esse raciocínio lógico que eu tenho pra enxergar problema dentro da empresa. Eu acho que veio de lá, pô. E eu acho isso muito bom, porque assim, cara, a galera se vangloria muito de uma coisa que eu detesto, cara, que é assim, eu odeio quando alguém se orgulha de ser burro, mano. Puta, eu tenho uma bronca foda disso, porque nego se orgulha de ser burro. O que o cara quer dizer? Eu não tenho estudo, eu não tenho porra nenhuma, eu venci na vida. Puta, legal pra caralho. Beleza, você venceu na vida, irmão. Vamos elogiar você por ter vencido na vida. Então, cara, eu sou um cara que não sei nada de matemática, eu não sei nada de história, não sei nada de geografia, não sei nada de nada. E mesmo assim eu me dou bem na tua empresa. Irmão, imagina se você soubesse. Exatamente. É sempre o que eu penso na minha cabeça. Se você fosse um cara com conhecimento geral amplo, mais aprofundado do que a maioria, você teria passado por esse desafio com muito menos dificuldade que você passou. Perfeito. Só pelo seu conhecimento aprofundado. Então, assim, tipo, o marketing digital hoje, ele incentiva o cara a ser um cabaço. Sim, fala que, pô, o cara não tem que ir pra escola. Eu acho que tem que ir. Porra. Eu tenho uma visão sobre isso, pô. Faculdade, pra mim, é vocação. É vocação. A minha experiência. Por quê? Se você coloca na ponta do papel, eu não acho que faculdade tem que fazer. Pra mim, tem. Tanto que, pô, a Duda, eu falo pra ela, faça uma faculdade porque é a sua vocação. Você quer ser nutricionista. A única Precisa maneira disso. de ser nutricionista é fazendo faculdade. Tá ligado? Agora, você virar pra mim e falar, quero ser rico, É outra conversa. é outra conversa. É outra história. Tá ligado? Porque assim, quero ser rico, não é vocação, quer ter dinheiro. Sabemos que a faculdade, X custo e benefício que você vai ter, te tanto oferece nada. energético Não quanto financeiro, não fecha as contas. Todo mundo que sabe. Tá ligado? Agora, ensino médio, ensino fundamental, velho, é pro seu desenvolvimento básico. Aí você tá vendo uma porrada de cabaço falando que quer ser milionário aos 3 anos de idade, matando a porra da escola. Esses caras são os caras que não sabem trocar 30 minutos de ideia, se não for pra ficar repetindo as palavras do coach que ele viu no Instagram, sacou? Porque ele não consegue assimilar o que acontece na realidade dele, porque o cara não foi pra escola. O cara não viveu com pessoas diferentes que ele não soube lidar com outras emoções, ele não soube lidar com bullying, com a pressão social, com nada desse tipo. Esse cara, ele tá fudido pra ser empreendedor, pô. Não, e ligado? a ingenuidade que esse cara sofre, cara, e o Breve vai concordar comigo, a ingenuidade que ele sofre de achar que é 100% genuíno o interesse que as pessoas têm em cima do cara. Não é 100% genuíno, porque o cara é um cabaço. Então o que eu quero dizer? Seu português é uma puta merda escrevendo. Você não domina nem perto do inglês, você não faz absolutamente nada, mas você é um cara que tem nome no mercado e vende curso. O cara se aproxima de você unicamente, exclusivamente pra isso. Sim. Mas ele não leva você a sério e ele não acha você embaçado, porque você é um imbecil, pô. E ele tem a plena ciência que você é um imbecil. Só que ele tem um interesse nos teus seguidores, ele tem um interesse nos seus alunos, ele tem interesse no sei o quê. E tipo assim, isso era justamente o que eu não gostaria de forma alguma na minha operação de DR como produtor. Porque isso ia me permitir pessoas que plagiam VSL, ia me permitir pessoas que sobem qualquer coisa. Porque é atitudes clássicas de cabaço. Sim. Você entendeu? Até porque o quê? Qual a dificuldade que você tem de você ser um influencer que você fica fazendo review de pacote de doce e tirando foto do seu filho com pipoca caramelizada e daqui a pouco você faz uma propaganda de tigrinho e fica rica? Tudo bem, você ficou rico, irmão, mas concorda comigo que você é um imundo, pô? Porque se você soubesse fazer alguma coisa de digno na sociedade, não era isso que você tava fazendo. Concordo. Entendeu? Cara, eu tenho uma visão diferente sobre essa parada aí. Eu acho, eu vi ter uma visão de que, cara, quem fez dinheiro não foi fácil. Não importa com o que ela fez. Porque assim, velho, eu odeio a visão que a rapaziada criou no digital que fazer dinheiro é mamão com açúcar. Irmão, não é.
Pra mim, o dinheiro é o fruto de alguma evolução que você teve em alguma hora da sua vida. Seja em dar golpe, seja em roubar um banco, seja em qualquer merda. Não. Pra você ficar rico roubando um banco, tu tem que ser foda igual o professor da Casa de Papel, pô. Concordo. Se você quer ficar rico gravando vídeo, você tem que ser foda em gravar vídeo, entender o que seu público quer, analisar a métrica e aprender a fazer o bagulho viralizar e entender de algoritmo. A minha visão é diferente. Tipo assim, eu não julgo ninguém que tem dinheiro, nem a porra do Lula, irmão. Porque pro Lula ter o dinheiro que ele tem, por exemplo, ele teve que ficar foda, irmão. Em oratória, em controle de massa, em não sei o que, uma porrada de coisa. Ele teve que se desenvolver, pô. Então, mas tem muitos caras que não viabilizaram financeiramente isso que você falou que tem que ser foda e viabilizaram fazendo propaganda de casa de aposta. Então, assim, o trampo do cara não deu o dinheiro que o cara tem. A casa de aposta deu. É isso que eu tô te dizendo. Então, assim, o cara construiu uma audiência, mas não ganha nada com isso. Pô, eu cansei de ver influencer aí que fala, eu tenho 300 mil seguidores, não ganha nada, pô. Aí vem uma casa de aposta e te oferece uma milha. Aí você vai falar assim, beleza, não houve esforço pro cara. Pô, tem um esforço você conseguir 300 mil seguidores, tem. Mas o esforço de verdade tá em você monetizar esses 300 mil seguidores de uma forma digna. Exatamente. Pô, não com casa de aposta. Sim. É isso que eu tô mais dizendo. difícil. É que nem, é fácil, mas vamos concordar. Se fosse também, né? Não vamos ser injusto nessa merda. Se fosse também você entrar na biblioteca de anúncios, pegar um criativo validado, pegar uma VSL validada e meter um ator e ficar milionário, todo mundo também ficava. Tem uma dificuldade de você fazer isso. Aí tu chegou no meu raciocínio, isso aí, eu concordo? Tem uma dificuldade. Não, vamos ser imbecil. Você precisa, no mínimo, saber o que você tá fazendo. Sim, pô. Mas você entende que, tipo assim, uma skill um pouquinho acima da média te permite fazer isso. Permite. Permite fazer isso. Mas esse cara, é aí que diferencia, pô. É aí que diferencia o cara que faz isso aí, por exemplo, que busca o atalho. Ele, na maioria das vezes, fica... Cara, vamos lá. Entrando nesse ponto digital. Pensa comigo. O cara foi lá. Ele achou um criativo. Eu fui esse cara já, mano. Tá ligado? Conheço pessoas à minha volta que naquela época foram as mesmas pessoas e fizeram as mesmas coisas. Tá ligado? Olha pra você entender, velho. O cara foi lá, achou um criativo. Achou uma oferta. Que tava no iníciozinho da escala. Já tinha testado umas 15 já, velho. Gastado um dinheiro da porra. Tá ligado? Aí, beleza. O cara foi lá, achou aquela porra daquela oferta, ele subiu a oferta e ele vendeu aquela merda daquela oferta. No que ele vendeu a oferta e escalou a oferta, ele falou, me passou, rodei também. Não, ele rodou. Tá ligado? Botou dinheiro no bolso. Eu tive que me usar pra oferta? Não. Tive que fazer alguma coisa pra aquilo ali? Não, não tive. Foi fácil? Foi, mano. Fui incompetente? Fui. Só que olha que loucura, velho. É aí que vai diferenciar. Aquele cara, quando ele fez aquilo, ele se apegou àquela porra. É isso pra mim que é o cara errado. Nesse cara hipotético que fez essa porra desse produto, se apegou àquilo ali, velho, ele, a partir daquele momento ele chegou. Tô foda, achei o caminho, agora eu só faço isso. Esse cara, irmão, ele vai se fuder cedo ou tarde. Agora, eu fiz aquela merda. Rodei, ganhei dinheiro. Depois fiz algumas vezes. Só que cedo eu já percebi que aquela porra ali não ia me levar a lugar nenhum, irmão. Aí que diferencia. Que é o cara que ele pode até usar o atalho pra dar um jump, tá ligado? Tipo assim, pra botar um dinheiro no bolso. Só que vai ter o cara burro que não sabe lidar com aquilo e o cara que é inteligente que sabe lidar com aquilo. Eu, por exemplo, em quesito do dinheiro, eu fui burro. Não sabia lidar, pô. Porque eu gastei o dinheiro, achei que eu tava rico e negociei. Outras pessoas teriam guardado o dinheiro, tá ligado? Só que teriam guardado o dinheiro, não teria gastado com bobeira, mas teria gastado tentando acertar de novo aquela cagada que ele deu de achar o mesmo produto e ia falir. E tem o terceiro que é o mais inteligente na minha visão, que é o cara que guarda o dinheiro e usa aquele dinheiro pra aplicar o conhecimento que agora ele vai desenvolver dele e testar as próprias ofertas. Mas é isso que não acontece, você sabe Tá disso. ligado? Então é isso que eu tô falando. Tipo assim, eu não julgo o cara que pega o atalho, mas eu juro o cara que fica dependente do atalho. Você achar uma oportunidade de alavancar, tá ligado? Ela tem que ser aproveitada. Esse cara é o perfil do efeito manada, né? Do começo ao fim. Ele só quer um atalho atrás do outro, um novo insight, um novo ouro, uma nova dica, um novo curso, o que o guru tá falando. Se eu fizer isso daqui, eu vou ter mais dinheiro. Só que ele fica pulando literalmente de galho em galho, gastando dinheiro aqui, dinheiro ali. Quando ele viu, o dinheiro dele se foi, ele não sabe nem o porquê. E aí ele faliu e ele volta a trabalhar em alguma operação, prestando serviço por uns 2 a 3 anos, para tentar ter dinheiro de novo e tentar voltar, e por padrão ele nunca volta. Sim. Essa é uma pura realidade. Essa é a jornada padrão de grande maioria das pessoas. É um truque do truque, ele automaticamente fale, e falindo ele não consegue voltar pro jogo depois, fica só prestando serviço. Quando consegue prestar serviço, porque ele se sente envergonhado de já ter sido empresário e depois prestar serviço para alguém. Sim, e eu vou falar, velho, eu falo com propriedade isso aí. Porque eu fui esse cara, irmão. Eu quebrei tudo isso que eu quebrei por causa disso. Agora, a minha sorte foi que por causa dessa minha lógica, dessa minha cognição, que eu acredito nisso, por causa da minha mente um pouco mais esperta e inteligente
que é da rapaziada do mercado, tá ligado? Eu conseguia reviver, pô. Tá ligado? Então eu caía, batia lá no fundo do poço, eu voltava e revivia e dava mais uma chance pra dar uma respirada. Mas eu vi esse cara que fiquei dependente de atalho, pô. E eu vi esse cara que falava que não tinha segredo, que era testar volume, cada 15 dava uma, e vamos embora, e vamos tentando, e gastava todo o meu dinheiro. Então, mas se a cada 15 pontos que o engenheiro construir, com uma não cai, só se associar. É uma bosta, só que eu Cada tinha 10 essa visão. cirurgias do médico, ele mata 9, tá ligado? Eu tinha essa visão. Eu tinha essa visão. Você sabe o que você tá fazendo ou você tá testando, porra? Eu tinha essa visão. Esse aqui é o lance. É isso aí. E aí, assim, por isso que eu falo, a rapaziada, ela às vezes busca atalho. Eu falei, cara, é da hora. Que massa que você é esperto. Agora, prove que você é inteligente. Então, eu era um cara que eu tinha uma cognição da hora, era inteligente pra caralho, tinha um raciocínio lógico. Só que eu usava isso pra minha esperteza, pô. Pra achar furo. Foi assim que eu achei a porra da Europa. Foi assim que eu descobri o Nutra cedo. Comecei no Nutra. Cara, vamos lá, velho. Você viu a operação de Nutra lá no começo. Não era bom, velho. Era podre, irmão. VSL era tudo ruim, as cópias eram tudo Sim. copiadas, tá ligado? Era tudo ruim, mano. Mas eu fui esperto. O que aconteceu, mano? Por mais que eu entrei 6 meses antes, por exemplo, dessa rapaziada que tá aí, da maior, assim, tipo assim, teve gente que começou antes de mim. Mas a maioria, quando deu o boom, assim, 6 meses antes da rapaziada geral conhecer o Nutra, eu já tava fazendo aquela parada ali, tá ligado? Onde dá o boom do Nutra. E teve muita gente que começou grande hoje, que tá 6 meses depois de mim. Resultado, velho, esse cara, ele aplicou a inteligência que ele desenvolveu em outros negócios no digital naquele modelo de negócio que era muito próspero. Esse cara voou, velho. Eu fiquei pra trás naquela época. Por quê? Porque eu só queria atalho, queria atalho, queria atalho. Aí o atalho funcionava, quando o mercado não tinha sofisticado. Aí quando sofisticou, irmão, me jogou pra fora, pô. Tá ligado? Aí foi aquela, uma quebração até da outra, pô. Até eu aprender a lição, velho. Entender que falou, mano, agora deu. Agora eu tenho que aprender a entender o que tá acontecendo aqui. Agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que fazer o trabalho difícil. Só que pra mim foi mais foda ainda, porque eu tive que fazer isso sem caixa. O certo, né? O cara pegou um atalho, fez um caixa, agora usa o caixa dele pra bancar esse tempo de aprendizado que ele tá tendo, tá ligado? Eu não tive isso aí, eu tive que correr atrás da perna. Sacou? Então, pra mim, o trânsito do mercado é esse, tá ligado? A rapaziada se perde muito nessa parada de atalho e não busca entender o que tem que ser feito, tá ligado? Só que eu também fiz isso, cara. Eu estudei muito sem caixa, até porque não tinha muito caixa pra aplicar. Vendia VSL pra players do mercado na época do mercado no Brasil. Só que assim, cara, querendo ou não, eu sempre pensei comigo, se eu não tô dando machadada, eu tô afiando a bagaça, entendeu? Então eu tava sempre lendo, eu tava sempre estudando, eu tava tipo imerso nesse mercado, entendeu? De estudar. Então, tipo assim, você percebeu que quando a gente começou a trabalhar junto, logo que de cara o pensamento não é uma coisa, não é um posicionamento na internet pra vender curso, porque ninguém aqui tá vendendo porra nenhuma. É um posicionamento de o quê? O que eu tô falando é o que eu apliquei e o que deu certo e o que funciona. De verdade. Ele é o mais longo, ele é o mais complexo, ele é o mais difícil, mas ele é o mais recompensador, mano. Então, assim, se eu ouvir o teu guru, mano, que tá mandando meter famoso na VSL, porque assim, mano, a minha VSL é o seguinte, eu peguei um produto aberto da Buy Goods com um CPA de 140 e tive um lucro do cacete naquela porra. Com 140 CPA. Como que o nicho de memória apareceu pra mim? Era o único que tinha um CPA digno porque eu recebia, pô. Aberto da Buy Goods. Era um produto que, mano, ninguém rodava memória. Não tinha um produtor, um player, não tinha nada que tinha um produto de memória. Por que eu peguei memória? Simples, mano. Quantas vendas você precisa pra fazer 1 milhão? 1.000. 1.000 vendas você mete 1 milhão, mais ou menos, em média. Concorda comigo? 1.000 vendas ali é 1 milhão. Sim. Certo? 1.000 vezes o mês inteiro, mano. Se você fizer 1 milhão no dia, você só precisa, se você parar pra pensar, você só precisa de quantas vendas, velho? 1 milhão 30 no mil dia? vendas. Ah, entendi. Você entendeu? 30 mil vendas, você meteu 1 milhão no dia, no ano inteiro. Irmão, no mês inteiro. Será mesmo que não tem 30 mil pessoas com algum problema nos Estados Unidos, irmão? É. Foi esse o raciocínio que eu fiz. Então eu nunca pensei se nicho é grande ou é pequeno. Eu sempre olhei, eu usei o ChatGPT, eu usei o Google na época, né, que não... Quantas pessoas sofrem desse problema nesse tal lugar? Tantos. Quantas estão medicadas controladamente? Tantos. Quantas acreditam em movimentos naturais? Me dá uma quantidade de pessoa, mais ou menos, que está com esse problema, que é cética, que não acredita e que está disposta a produtos naturais. O cara vai colocar, mais ou menos entre 500, entre mais ou menos entre 1 milhão de pessoas. Irmão, você só precisa vender para 0,3% dessa galera. Para você fazer a porra dos 30 milhões no mês. Perfeito. Então você não vai nunca convencer pra mim
que um nicho é melhor que o outro, que é pior que o outro. Um nicho que ninguém olhava era memória. Por que, que ninguém olhava pra memória? Porque só olhavam pro diabetes. É porque todo mundo é burro? Não, porque é o efeito manada. Então, quando depois descobriram que tem mais problemas, mais pessoas com medo do Alzheimer e do lapso de memória do que da porra da diabetes, é um produto que escalou mais que o diabetes e ninguém olhou. Agora estão olhando pra neuropatia. Sim. Por quê? Porque viram escalado, mas ninguém nunca associou uma coisa com a outra. Então, assim, se você falar pros caras os nichos que os americanos escalam com violência, se você contar que uma Top Term vende 8 milhões por dia, quanto tempo? Cara, Não aquele fecha a conta negócio, na cabeça né, do velho? cara. A rapaziada não para pra pensar. Isso é uma das coisas que eu acho que muda, que é o tipo assim, ó, isso pra mim é uma... É um... Porra, eu não quero falar essa palavra, velho. É um conhecimento, tá ligado? Que se a pessoa tiver essa lógica na cabeça dela, eu acho que ela muda bastante, porque eu me fudi muito no digital por causa disso, cara. Tá ligado? Esse é um ponto que eu queria trazer, mano. Tu trouxe que, porra, já falei algumas vezes, até em outro episódio a gente falou sobre isso, brincou ali e tal. Já falei algumas vezes, beleza. Teve 2 sociedades que tu não teve falência. Correto? Sim, sim. O que tu enxerga de diferente nessas sociedades e por que que elas fluem bem ou, enfim, dá teu ponto de vista do porquê que algumas deram boas e quais foram os principais erros, tá ligado? Porque até pra você entender, hoje o consultor mais caro do mundo é o cara que já faliu 17 vezes. E ele ensina a galera a não errar. Esse é o mais louco. Então eu acho que trazer o porquê que a galera, onde a galera pode não errar é do caralho nesse momento, saca? É exatamente isso aí. Isso é uma das paradas que eu ia puxar, era isso. Um dos erros da rapaziada que eu cometi, que fez eu quebrar. E assim, eu me orgulho, pô. Falar que eu quebrei incontáveis vezes. Eu não tenho certeza quantas vezes eu quebrei. Eu sei que eu quebrei pra caralho, uma atrás da outra, eu não sabia mais por onde ir, pô. E eu me orgulho porque, assim, o cara que ele passou tanto perrengue, velho. E na nossa operação a gente vê isso. Tem hora que eu chego pra vocês e falo, pô, eu já vi isso aqui acontecendo. Isso aqui vai dar merda em tal lugar. Vamos mudar de tal jeito pra gente prevenir. Porque, mano, eu já passei aquela bosta ali já, velho. Eu já vivi aquilo ali. E assim, vamos lá. O que pra mim diferenciou? Primeiro de tudo, questão de sociedade que você perguntou. Parece que não vai ter nada a ver com o mercado, mas isso é uma das coisas que mais fode as pessoas. As pessoas não sabem a hora de se tornar sócio das outras pessoas. Ninguém tá preparado para essa conversa. Mas quer ficar formando sociedade por afinidade? Quer ficar formando sociedade porque, esse cara é meu irmão, esse cara é não sei o quê. Quer ficar, porque esse cara tem dinheiro, tá ligado? Porque, cara, pra mim a regra pra se tornar sócio de alguém é você se torna sócio de uma pessoa quando você não pode pagar por ela. Tá ligado? Pra mim, a regra é isso. E qual que foi a cagada que eu tive? A primeira vez que eu tornei sociedade eu tinha um info que eu tinha acertado ele. Foi o primeiro info que eu rodei. Quando eu vendi meu palio lá, que eu vendi por 23 e botei, eu fiz 60 conto de lucro lá nos 12 dias. Pra mim foi do caralho. Nunca tinha feito aquilo ali. E aí eu fiz aquele lucro lá. E aí os caras tinham me conhecido em 90 e me chamaram. Pô, vem aqui no escritório conhecer, que a gente tem agência, não sei o quê, e vem aqui conhecer. Quando eu fui lá, cara, eu era um cara que eu tinha mudado pra Floripa, não conhecia ninguém, não tinha amigo. Ou seja, quando eu fui lá, eu me encantei por ter amigos, pô. A minha sociedade começou, que essa primeira, foi por alguns motivos. Primeiro, porque ele tinha um conhecimento de contingência que eu não tinha. Tá ligado? Na minha cabeça, valia super a pena. E era basicamente aquilo. Na verdade, o conhecimento que eu precisava naquele momento era contingência, é o que ele tinha. Você entende que pra um cara que tinha lucrado 60 mil era barato pagar uma consultoria de contingência? Não precisava ser sócio? Só que por que eu não fui racional naquele momento? Porque eu queria a amizade. E esse é o primeiro erro pra me dar, rapaziada, que fale. Não aceita desde o começo que o empreendedorismo é... Cara, você vai ter que percorrer um longo caminho solitário, velho. Vai ter que aprender a conviver com você mesmo, irmão. Tá ligado? E aí, esse mesmo pensamento foi os meus maiores erros. Pra mim, esse é o meu maior erro, velho. É o erro mais caro que eu tive. Foi depender demais emocionalmente dos outros, velho. De sócio aqui, de sócio ali, do caralho a 4. Porque aquilo ali, mano, fazia eu querer mais a aprovação do meu sócio do que o dinheiro. Puta, isso é a coisa mais comum do mundo e eu já passei por isso também. Tá ligado? Eu já fui sócio de caras que só queria praticamente a companhia do cara e alguém que estivesse apoiando o negócio junto comigo, entendeu? Acreditando na parada além de mim. Uhum. E é nisso que você compra a caridade do cara e o cara tá tentando a sorte da vida dele, pô. E, mano, tem pessoa que percebe, porque isso é muito comum, cara. Depois que eu vi o tanto de gente que tá começando que tem essa porra. Mas eu quero muito ter teu sócio. Mas eu não sei o que, sócio. Cara, irmão, por quê? Você não precisa, pô. Faz o bagulho sozinho, só que a pessoa ela não confia nela mesma. Eu não confiava em mim mesmo, pô. Por isso que eu precisava de pessoas que olhavam pra mim e falavam, você é legal, você é bom, parabéns, eu confio. Ou só estivesse na sociedade comigo, porque o fato dela estar mostrava que ela confiava em mim, que ela era sócia. E era uma carência desgraçada. Isso aí fez eu quebrar. A primeira sociedade quebrou por causa disso.
Tá ligado? Então, assim, porque ali eu comecei a fazer mais do que devia, eu me sobrecarreguei e centralizei uma porrada de coisa na minha mão, tá ligado? Porque tudo que era pra fazer eu tinha que fazer, porque eu queria agradar meu sócio, tá ligado? Começou a acontecer isso, aquilo, outro, de repente a operação desgringolou, porque tava tudo na minha mão, não conseguia cuidar de tudo. No momento que deu minha cabeça ficou meio ruim, o bagulho deu merda. Então, pra mim, cara, a primeira falência minha foi por causa de falta de maturidade emocional. De verdade, velho. Não foi conhecimento, não foi esforço, pelo contrário, tá ligado? Não foi network, não foi insights. Não, mano. É uma parada que ninguém fala. Esforço é Foi muito falta de relativo. maturidade emocional, velho. Foi o que fez eu falir nessa porra. Esforço é bobeira, pô, porque esforço, no final do dia, é o resultado que manda. Sim. Tipo assim, quanto você se esforçou ou não pra entregar o resultado que deveria ter entregue, Puramente habilidade sua. puramente habilidade sua, mano. É, né? E aquele negócio, né? Pessoas que não têm autoconfiança, elas se escondem atrás do esforço pra falar que elas trabalham e tem Exato. resultado. É o que eu falei, cara. O cara fica estudando na palestra que eu falei de desmotivação mesmo. E aquilo ali, irmão, não adianta, velho. Você pode vir querer me convencer que você trampa 24 horas por dia no marketing tal, irmão. Se 22 horas é não sabendo o que você está fazendo, irmão, 2 horas tua valeu e as 22 você jogou fora. Exatamente. Entendeu? Cara, e assim, ó, outro erro, velho, que a rapaziada faz pra cacete. Muita gente vai se identificar com isso daqui, tá ligado? Muita gente, velho. Pra mim, uma coisa que faz muita gente falir nesse mercado, velho, é não dar valor ao dinheiro que tem. E é o que tá na conta. O cara escuta tanto aquele papo de guruzagem do caralho, que, o dinheiro é energia, é fluxo, Pelo gasta, amor tá de ligado? Deus, pô. Gasta, joga, não sei o quê. É o mesmo cara que te fala essa porra, depois chega em você e fala, paga, gasta 60 mil aqui comigo aqui pra me ensinar um bagulho aqui, tá ligado? Mano, não é assim, cara. Valoriza, brother. Aí o cara vai lá e sabe, essa mentalidade que eu tinha me fez, por exemplo, não revisar a porra do VSL na hora de subir, caralho. Aí eu subi a VSL porque eu não dava valor no dinheiro, eu não entendia a magnitude, cara. Eu tava disposto a colocar num vídeo, num único vídeo, irmão, 50 mil conto no outro dia. E eu, tipo assim, ó, eu não valorizava o meu dinheiro a ponto de revisar aquela merda, velho. Eu botava grana. E eu vim fazendo isso até pouquíssimo tempo atrás, pô. Tá ligado? Porque, mano, e é um padrão de comportamento que a gente não percebe, cara, mas é tão idiota. Irmão, você vai colocar um dinheiro do caralho naquela merda ali, por que você não para e você não revisa? Mas a experiência, pô, você viu o que eu ligado? falei pra você? Quando eu falei isso pra você, é que era uma coisa assim, eu já vi isso. Não é um padrão que eu tirei da minha cabeça, é um padrão que eu já vi se repetir, pô. Sim. Eu já vi editor meu entregar VSL com o pote errado, pô. Aí você vai lá e mostra uma oferta pro cara, fala de um produto, aparece outro. Sim. Por causa do erro. Então, tipo assim, não é uma coisa que, nossa, ele falou. Não, acontece, realmente acontece. Sim. Então, tipo assim, do mesmo jeito que você viu e falou, mano, se tomar cuidado, o dinheiro retém desse lado. É uma coisa que você viveu e reteu o seu dinheiro. Sim. Então, tipo assim, são vivências, entendeu? Que a gente vai ganhando na sociedade. Cara, outra parada também, velho, o cara se apegar demais à métrica, velho. Ou essa aqui é importante pra cacete, velho. O cara se apegar à métrica. Ou seja, que nem fizeram a pergunta lá no evento lá, né? Isso. Fizeram a pergunta lá no evento lá. Eu tô com a VSL com X e pouco de conversão lá, não sei o que, essa parada não converte. Cara, isso é um bagulho que eu já perdi cabeça demais e tempo demais. Eu tenho certeza que 90% do mercado tá vendo isso daqui, que é do DR, faz essa porra. O cara não vende, aí o cara vai procurar o problema, né? Aí o cara, na verdade, ele não quer resolver o problema. Ele quer procurar uma desculpa. É justificável. Ou não, ele quer procurar algum lugar pra jogar a culpa. Então, por exemplo, ele quer... Quando o cara começa a diagnosticar a operação dele pra ver onde é que tá a merda do gargalo do funil dele, ele tá internamente torcendo pra achar um chegar BO. lá e achar duas conversão do pixel que não marcou, pra ele colocar a culpa na porra do pixel, da inteligência do Facebook, e não colocar nele que não fez uma oferta e converte. Fiz isso pra cacete, pô. Ficava ali horas e horas desenvolvendo, não sei o quê. Pô, conheci os donos do Clocap e virei sócio do Clocap por causa disso. Porque eu fiquei bitolado com o traqueamento. Que eu achava que traqueamento que não tava me ajudando, velho. Quantas vezes, pô? E aí o cara fica nessa, fica se remoendo na parada e o cara não vai lá e não estuda e não entende de fato o que tá acontecendo. Ele fica focado demais no que não importa pra se ocupar e não fazer o que tem que fazer. Acho que esses 3 erros, velho, que eu falei aqui, é inteligência emocional. Porque, cara, tem que saber dormir no barulho, tem que ter cabeça. Não é pra qualquer um esse mercado, velho. Não é. Mas tá longe disso. Não, e se for pra qualquer um esse mercado, um cara que adquire uma boa experiência, ele tem que vender a hora dele. Se você não é um cara que tem uma boa inteligência emocional, se você não é um cara que... É o que eu disse, mano, é igual copywriter. Se você não tem o tato de venda, mano, escolhe outra coisa pra fazer, pô. Perfeito. Você não precisa ser copywriter. Eu digo mais, mano. Você não precisa nem ser copywriter, nem tráfego, nem nada, irmão. Se você tem dinheiro, você só precisa ser gestor.
nesse mercado. Sim. Esse é o que ninguém Sim. fala. Irmão, você não precisa nem aprender tudo isso. Contrata quem sabe. Você tem caixa? Tenho. Pega um baita copy no mercado, um baita cara no mercado, dá comissão pra cada um que tem que dar. E nas contas, pega teu lucro, mano. Você é um gestor, você só precisa aprender como funciona o ecossistema. Estuda o ecossistema do DR e se torna um empresário. Cara, o empresário que tem uma construtora, ele não vai bater massa, pô. Ele não vai projetar o prédio. Perfeito. Ele vai viabilizar. Então, tipo assim, é um mercado, mano, que... É que assim, o copywriter vai querer vender curso, mano. Ele vai falar do quê, pô? Pra pegar a galera. Que qualquer um vira um copywriter. Ele quer vender curso. Como que ele vai inviabilizar vender o curso dele? Sim. O gestor de tráfego, a mesma coisa. É só subir botão e a IA corrige tudo pra você. Ele precisa viabilizar, mano. Você não vai falar pro cara, irmão, se você não tem facilidade com números, se você é um perfeito animal com número, irmão, você só tá dando um tiro no teu pé. Porque você não tem facilidade com número. Você é um cara que pô, mano, se não olhar aqui pra você 30 vezes 5 rapidão na tua cabeça assim, você não, nem associa nada com nada. Então, assim, não tem como. Ah, eu sou um cara que não fala inglês, irmão. Então você não tem tal área da tua vida, velho. Porque não faz sentido, mano. Ah, eu vou ser piloto de avião. Você fala inglês? Não fala, irmão. Então calma aí. Primeiro fala inglês, depois você tenta ser piloto de avião. Perfeito. Senão você não vai viabilizar o teu trabalho. E a mesma coisa o copywriter, pô. Então, assim, você começa a dar nomezinho pra ilustrar pra cabaço sobre o que você tá falando. Porque você precisa ilustrar pra cabaço. Isso é a mesma coisa que a gente faz com os caras que compram nosso produto. O cara sabe que é uma falha mitocondrial? Não, mas você tem que ilustrar aquilo de alguma forma pro cara entender. Mas você entende que você tá vendendo um benefício que o cara vai tomar? É muito diferente de você exercer uma profissão que o cara vai executar. Então, assim, eu não posso falar com você sobre, ó, esse é o mecanismo invisível dessa VSL. Eu não posso ilustrar pra cabaço isso aqui. Porque o cabaço não vai saber executar, pô. Eu tô falando um termo técnico pra um cara técnico do mercado. Então, assim, uma coisa que atraiu vocês dois no trampo é o seguinte, vocês dominam da área que vocês estão fazendo. Entendeu? Eu não vou querer que vocês dominam mais a minha área que eu. Sim. E eu não quero dominar mais que a tua. Entendeu? Perfeito. E é simples. Falou sobre alguns pontos que te fizeram falir. E os pontos das sociedades que deram certo. Inclusive, você tem um exit na cola. Sim, sim. E aí? Cara, o Clocap, que é o exit que a gente fez, pra mim o que fez aquela sociedade dar certo foi porque ali, cara, é loucura, mas o que fez dar certo foi os erros que eu consertei quando fez errado. Entendeu essa lógica? Ou seja, se eu falei que o que fez errado foi falta de inteligência emocional, foi... Peraí, que eu esqueci os pontos. Vamos lá. Falta de inteligência emocional. Falta ficar me ocupando demais e não colocar importância no que deve fazer, tá ligado? E querer ficar culpando os outros. Foi a mesma coisa que eu fiz no Clocap. Então, no Clocap eu já mudei. Eu já parei de buscar aprovação demais e já comecei a entender que ele era um game de uma empresa de verdade. Ali também eu comecei a entender o que era importante, o que eu devia ou não devia fazer. Tanto que o primeiro passo foi reconhecer que tinha coisas que eu não poderia pegar pra fazer porque eu não ia executar bem feito, não era aquilo que a empresa precisava. E não era o que eu tinha que fazer. Qual que é a primeira coisa? Blair, cola mais, precisa de um CEO. Não sei o que eu tô fazendo aqui, eu preciso de ajuda. É a humildade pra reconhecer. E ali, eu não te chamei pra ser sócio ali, falei, mas entra aqui, porque eu queria ser teu amigo, porque eu já era teu amigo, pô, eu jogava LOL, não sei o quê. Por quê? Porque, mano, eu não podia pagar por você. Não podia pagar pelo Breyer, tinha sentido, tinha fit, tinha os meus valores. Falei, cara, é isso. Ali eu mudei. Ou seja, quando ser sócio? Mudei. Inteligência emocional. Mudou. Foi os erros, eu consertei. Próximo ponto, cara. Parei de ficar buscando o probleminha e comecei a focar na lógica. Então, por exemplo, enquanto eu ficava no Clocap, eu cuidava do marketing lá, tinha que trazer cliente, e eu poderia ficar falando, mas é porque não vende, porque o Instagram é assim, porque o Pixel não funciona, não sei o quê. Eu me desapeguei disso tudo e falei, cara, a gente precisa de um funil que ninguém nunca fez nessa merda aqui, eu preciso criar uma parada nova. Porque ali eu tinha fechado as contas na minha cabeça de uma frase que eu gosto mais, que é a escala mora na criação de tendência. Uhum. Então eu tinha no Ultra, quando eu escalei, foi porque eu criei a tendência. No Drop, quando eu escalei, foi porque eu criei a tendência, tá ligado? Todas as coisas que eu escalei foram coisas que ninguém tinha feito, eu quebrei de alguma maneira o padrão. Falei, agora vamos fazer isso aqui no SaaS. Eu entendi, observei, entendi. Já tinha acertado na sociedade, já tinha acertado nas paradas que eu tinha que resolver, na inteligência emocional, falta de aprovação. Beleza, agora vamos resolver isso aqui. Foi quando eu finalmente, velho, consegui entender a lógica por trás de um funil. Primeira vez. Comecei a estudar comportamento de venda. Eu fui estudar meu público. Falei, pô, ele funciona assim, assaraçado. O pessoal do DR pensa assim, assaraçado. E foi quando eu criei o funil que alguém já deve ter visto o anúncio ali de os seus anúncios, todos os cloakers pararam de funcionar. Começava assim o negócio, cara, deu muito bom. Aquele anúncio lá, aquele funil do MSF que eu fiz, que era tipo um funil de uma aula gratuita
que qualquer pessoa do DR, porque eu percebi naquele momento que a coisa que mais intrigava a rapaziada do DR é quando tinha um guru que tava dando uma parada de graça e o cara não conseguia entender onde o maluco ganhava com aquilo. Então, quando o cara vê o meu criativo, que eu falava, eu vou te ensinar um bagulho XYZ que vai te ajudar, é de graça, e eu não vou ganhar nada com isso, e você pode clicar pra provar pra você que é de graça, ele não conseguia entender, porque ele já conhecia o ClockUp, ele nunca tinha ouvido falar de mim, ele não sabia que eu era dono, eu bugava a cabeça do cara, pô. Então eu entendi como é que era a psicologia funcionava pra vender aquilo ali, o cara chamar a atenção. E eu comecei a aplicar aquilo. Então aquilo fez a sociedade dar certo. Aí cresceu pra cacete. A gente saiu de 100 e poucos clientes pra 500 e pouco em pouquíssimos meses. Aí eu comecei a ter psicologia, comecei a aplicar isso em patrocínio de eventos, subi no palco, me desenvolvi, comecei a estudar, pô, fiz aula de oratória, um maluco que o Brunão indicou na época, me desenvolvi, fiz tudo que dava pra fazer pra aprender a me posicionar e me portar como quem deveria ser. Ali eu foquei no que importava. E ali começou a dar certo. Tá ligado? E sem mimimi, tanto que quando foi pra acabar, acabou, mano. Todo mundo pro lado, beleza, não faz sentido, vamos negociar aqui, beleza, vou vender minha parte então, vambora. Tomei minha parte, tamo junto, era o momento que precisava daquilo, quero voltar pro DR pra botar pra fuder, porque agora eu entendi. Então o Crocap foi uma parte de aprendizado mesmo. Foi a primeira que deu certo, porque foi eu falo que o Crocap foi tipo, sabe quando você tá muito, sei lá, bitolado numa parada e você faz uma viagem, pra vocês parecer e aprender? Tipo, eu tava no DR muito bitolado com a parada, eu fui pro Equity. Aí ali eu relaxei, as coisas são mais calmas, são mais devagares, tem tempo pra pensar. Eu entendi, assimilei muita coisa, tá ligado? Tive uma constância, uma estabilidade maior, e ali eu entendi os meus erros, ali eu corrigi eles, e ali eu voltei pronto. Quando saiu do Clocap, voltou pro DR, o negócio aconteceu, escalou. Eu acho que o grande ponto de aprendizado que resumiria o que tu viveu no Clocap seria: empreender não é uma corrida de 50 metros, e sim uma maratona. Essa frase é foda. Eu É acho que verdade tu mesmo. aprendeu com maestria isso ali dentro. Então, isso foi uma puta de uma jornada de evolução pra ti ali. E quando a gente vem pro DR agora e tá construindo o que a gente tá construindo, com tudo que a gente tá fazendo, pensando em N e várias outras coisas que em breve vocês vão descobrir, aí tu entende que tudo que a gente tá fazendo é uma puta de uma construção. E que quando pequena base, pequena parte solidificada estiver pronta, a explosão não é uma dúvida, ela é só uma certeza. A gente Sim. só precisa dessa pequena base solidificada. E isso que vai dar um puta impulsionamento, um puta salto que a galera vai dizer: nossa, eles viraram um jogo em 2 dias. Na realidade, não. Não. Houve uma construção de 2 a 3 meses para que em 2 dias acontecesse um salto quântico que ninguém vai entender. Com certeza. Né, rapaziada, no começo que a gente montou a operação, né, nós três, a gente chegava pros parceiros de negócio, né, as empresas parceiras, e falava: cara, como é que vocês montaram uma estrutura dessa em tão pouco tempo? Tá ligado? Não foi em pouco tempo, na real. Pô, quantas vezes eu quebrei... Exigiu voltei no- 4 anos do Perino, exigiu tantos dele, mais tantos do Bré, Mais pra uns gerar 10 em meu, um mês. mais ou menos. Tipo assim, Aí rolou em um mês. que quando a gente pegou pra montar, a parte de montar o start da operação, todo mundo ali sabia de cor, pô. Mas foi tirado... Eu lembro que a gente fechou, falou, pô, vamos fazer, eu tava no aeroporto, tá ligado, velho? Eu peguei o Mac aqui, eu digitando aqui, andando no meio do aeroporto e ligando pra um e fechando com o negócio, não sei o que. Eu sei que em 3 dias o bagulho tava play. Mas é porque sabe o que tem que fazer. ligado? Você sabe a É. universidade que vai vir no caminho, pô. Perfeito. Sim. E assim, e foi um negócio, por exemplo, o Clocap me deu muito aprendizado, mas eu vou te falar, velho, nesses 2, 3 meses de operação, eu tive o dobro de aprendizado que eu tive no Clocap, nessa operação. Muito foda mesmo, com vocês dois. Primeiro, porque ali eu tive do lado você que entende pra cacete de gestão. E fez eu... E, mano, eu consegui quebrar uma barreira de delegar algumas determinadas tarefas. Tá ligado? Eu não conseguia quebrar. E quem aí faz tráfego, cuida de estrutura, deve saber o que eu tô falando. Como é que eu vou deixar o maluco configurar meu cloak, meu traqueamento, não sei o que, tudo certo, vai estar conectado tudinho. Como que eu vou saber que não dá erro nenhum? O cara fica bitolado. Eu ficava bitolado, velho. Só que acontece, por que o maluco fica botando desculpa que não dá pra delegar? Porque ele tem preguiça, sentar na cadeira dele, abrir a porra de um Meet, ele sozinho, gravar a tela dele com TLDVzão lá gravando e montar processo, irmão. É fazer falando, tá ligado? Por exemplo, começou o Tabula lá, que a gente deu certo no Tabula. Muita gente ia ter medo de delegar. O que eu fiz que um dia vocês entraram lá no escritório e tava fazendo? Peguei meu computador e falei, cara, agora deu de colocar a mão nessa porra aqui, vamos processalizar. Eu, literalmente, toda vez que eu ia analisar uma campanha, eu abria um Meet comigo mesmo, mostrava a tela e narrava tudo o que eu estava fazendo e o meu pensamento em voz alta pra jogar aquilo ali pro manhã e montar um processo pra mandar pro cara, tá ligado? Coisa que, mano, eu conheço muita operação de DR por dentro. Poucos pensam em fazer isso. Sim. Aí os caras querem, não, eu quero gestor que não sei o que. Aí o cara traz o maluco é bom, só que ele não dá resultado porque ele foi totalmente mais gerido, não vai embora que ele não presta. Tchau. Não, muitas vezes ele dá o resultado, mas ele come um lucro da operação que é inviável para a operação e acaba matando a operação porque tentaram trazer um sênior para uma operação de júniors. Sim. E aí o cara não tá apto dentro daquela operação. Aquela operação não tanca a escala daquela pessoa. Sim. E aí é onde dá merda.
Sim. Isso é comum, hein? O cara Comum não pra tancar. Não tancar é aquele lance, né, da palestra lá, assim. Você vai trazer um sênior pra tua operação, você tá pronto pra bagagem que ele vai trazer pra você? Perfeito. Você tá fudido. É teste, mano. Teste é caro. Então o cara que é sênior, ele tem muito teste. Ele tem muita criatividade. Pô, o Marconi entrou na nossa operação. O cara trouxe teste pra um cacete. Ele abriu, mano. Ele deslumbrou. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, eu quero esse tipo de coisa, eu quero aquele tipo de coisa. Eu fiquei de cara, pô. Só que é um teste que compensa porque você valida e traz algo que ninguém nunca trouxe. Só que se você tivesse tentando chegar na mesma conclusão que o Marconi chegou sozinho, você jamais faria porque ele fez só aquilo. Sim. E você tava pensando no todo. Então isso aí foi um dos maiores aprendizados Porque que eu tive. é porque ele estuda, né, cara? E quando eu deleguei a área de criativos, é porque eu falei o seguinte: não é porque eu acertei os criativos e escalei o que eu escalei que eu sou muito foda em criativo. Porque se eu fosse muito foda em criativo, eu tinha escalado mais. Perfeito. Tá ligado? Eu passei de centenas de milhas aí vendendo por conta da oferta que eu consegui fazer. Sim. O criativo foi uma consequência que fez a oferta vender e muito provavelmente teria vendido muito Foi mais. um com muito bom mais lucro. achado, mas não quer dizer que é a tua especialidade, Não é né? a minha especialidade. Não é a prata da casa. Não é pra trás casa, isso aí com toda certeza. Sim. O negócio meu, oferta, não tem como. Estamos com pouco tempo. O que esses, vamos lá, 2 meses, um pouquinho menos, o que nesses 2 meses vocês pontuariam que foi os destaques da operação? 3 destaques cada um. E destaque não é sobre pessoas, é sobre a operação como um todo. O que são os 3 destaques pra ti, Moro? Destaque, você fala, tipo assim, do que a gente fez que deu certo? Caralho, isso daqui que a gente botou, porra, deu muito certo, isso aqui funcionou muito bem. Isso daqui a gente nem imaginava que podia ter funcionado assim e, putz, que da hora. Na ponta da língua. Primeiro de tudo, diversificar a fonte de tráfego. Canso de ver operação que roda só Facebook. Roda só YouTube. Ah, mas eu tenho que me especializar no só. Tem porra nenhuma. Lateraliza, pegue diversas fontes de tráfego. Pra mim, isso aí mora muito o resultado. Porque às vezes uma VSLP que tu escolou pra cacete uma fonte de tráfego e acabou, tu vai só espetar ela em outra e o bagulho é novo, irmão. E a escala tá ali já prontinha. E você não faz aquilo porque você fica bitolado numa coisa só. Isso pra mim é o primeiro. Beleza, segundo. Segundo, cara, foi o... Acho que de feito, cara, foi o fechamento. Pô. Eu curti pra caralho aquele fechamento que a gente fez junto, que a gente chegou. E pra mim foi um feito muito, muito marcante aquele fechamento da VSL que a gente fez. Porque foi quando a gente... Foi a primeira vez que eu vi a gente, tipo assim, rompendo com o mercado, irmão. Sim. Indo contra o que ele tava falando e na favor da lógica. E um bagulho que me incomodava no DR é... Algumas coisas do DR pareciam que a lógica não fazia sentido. Uhum. Que era ilógico. Que não era racional. Só que ele mostrou que, na verdade, o DR é racional sim. Ele só não tinha enxergado a lógica antes. Então, quando eu quebrei Só o não mercado... tinham todo- sido ainda. Isso. Só não tinha... Exatamente. Tá ligado? Então, esse pra mim foi o segundo. E o terceiro, velho, foi... liderança. Acho que pra mim esse foi o mais forte, na verdade. É mais forte que o do lateral da fonte de tráfego. Porque, particularmente, na operação, quando a gente conseguiu fazer todo um manejo de ir subindo, tá ligado? E colocando pessoas abaixo pra fazer, conseguindo treinar e fazer aquelas pessoas mais subindo e olhando como um todo, e de fato entendendo quem tá em cada lugar e aprendendo a liderar, porque, tipo assim, eu me desenvolvi de 3 semanas pra cá como líder com a rapaziada que tá na parte de DR, de posicionamento, que foi o que o Perino e você me ensinou, que foi do caralho, e isso pra mim foi um grande feito ali, na minha visão, tá ligado? A parte de liderança e desenvolvimento do sócio que existe nesse quesito. Boa. Perino. Cara, pra mim o mais importante de todos ali foi colocar em prática e, tipo assim, ser provado que sim, o DR é lógico e ele existe a venda dentro dele de verdade, porque assim, quando a gente começou era o seguinte, espetamos o upsell que o mercado todo colocava. Ele convertia. Só que uma vez, uma conversa eu e o Moro, eu falei, por que esse upsell, mano? Não entra na cabeça o porquê desse upsell. Ah, mas é porque eu fazia isso. É porque o Breyer, mas eu também fazia isso. Tudo bem, mano, mas na venda a gente pode fazer isso, mano. Espetou, dobrou. Então, tipo assim, o fechamento que o Moro fez pra mim foi um grande marco, porque a gente sempre olha a conversão como afiliado. A nossa conversão é a mais importante. Só que o nosso OAV não é tão importante quando a gente é afiliado. Para nós não é tão importante. Então, assim, você saber o que você está fazendo no fechamento e a diferença com o fechamento pode literalmente dobrar o ticket médio é uma coisa inacreditável para você tirar o teu esforço do que não muda. Porque às vezes você está querendo pegar o teu upsell inteiro e tentar tirar o teu ticket todo após a compra do cara. E, na verdade, a gente tem que quebrar a arrebentação do ticket alto já no front, pô. Tem que ser já direto no front, que é onde o cara tá com a dopamina, onde ele tá disposto a comprar mais.
E, tipo assim, não um upsell que oferece 300 mil potes por 1/10 do preço que o cara pagou, só pra enfiar pote no cara, porque no final das contas você tá enfiando 20, 30 dólares no seu AV, que numa oscilação ali, ou num chargeback que dá um pouco de diferença, ele vai pro pau. Já era. Esse é Boa. o segundo ponto. E, cara, o terceiro ponto é a recuperação. Boa, A recuperação, pra verdade. mim, é o ponto-chave, que é o seguinte: você saber recuperar o teu cliente e você saber atender o teu cliente com necessidades específicas dele. Então, assim, conversando com pessoas que prestam serviço para o mercado de DR, nesse evento, só de fato mostrou que é o seguinte, cara. Às vezes não compensa o excesso de agressividade no front, Uhum. porque você não consegue aumentar o teu lucro no bolso depois. Perfeito. Então, assim, você aumenta muito a tua escala com uma margem tão baixa e um chargeback tão alto que o dinheiro que entra no bolso, se você fizesse um back-end muito, muito melhor, era 3 vezes Que a gente mais. até teve esse papo num outro episódio com o Dan, que ele até pontuou que o grande jogo dele é ter 400 mil clientes, que aquilo ali é a base dele. Então, se deu problema em Facebook, deu problema não sei o que, foda-se. Aquela base de cliente, ele consegue sempre estar tirando lucro. E exato, isso no mercado de vendas é o que se reflete, é o que difere um cara que é vendedor. Perfeito? Porque, querendo ou não, cara, por que eu parei de seguir muita gente do DR? Por que eu parei de aparecer, ver coisa do DR? Não porque eu não gosto dessas pessoas ou porque eu não admiro essas pessoas, é porque eu não queria mais ter referência. Perfeito. Entendeu? Eu queria começar a seguir os vendedores, mano. Vou trazer meus 3 pontos. E, na minha opinião, o mais importante de tudo que os meninos falaram, que não foi pontuado da maneira de como eu penso, é tomada de decisão. A tomada de decisão foi o que fez o nosso negócio estar crescendo tão rápido do jeito que está. Por quê? Porque por várias vezes o que mais acontece é você ter uma infinidade de caminhos. E aí a gente parar e olhar, putz, dessas 10 opções que nós temos para executar agora, qual que é o 0,8% das ações que vão gerar os 52% dos resultados? E por várias vezes a gente entrou em diversas discussões, porque fazer a ação, rápido, fácil, prático. Agora, escolher qual ação executar demora às vezes muito mais tempo do que você tomar a ação. Então, isso, na minha opinião, foi a primeira coisa. A segunda coisa, contratações assertivas para as posições. E isso fez a gente liberar o tempo do Moro, que estava cometendo um grave erro de centralizar as paradas, que nem ele estava fazendo as outras operações. A gente mapeou tudo que ele precisava e contratou as pessoas certas, liberou o tempo dele. Ele começou num nível de produtividade e entrega estratosférico comparado ao que ele estava. E terceiro, que aí é um ponto que o Moro trouxe, e eu reforço aqui, quesito de liderança, de cada um de nós, inclusive dos outros sócios, Monet e Felipe também, de entender aonde que cada um tem sua zona de genialidade, o que cada um lidera, o que cada um coordena, para que ninguém da equipe fique desamparado, para que ninguém da equipe se sinta sozinho e que realmente seja uma parada com uma cultura em conjunto, tá todo mundo caminhando por um mesmo objetivo. Então, na minha opinião, se resume a isso. E o mais legal de tudo é, mês que vem, a gente vai estar aqui de novo no Papo de Escala, trocando ideia com você, contando as novidades de toda a nossa operação e você vai ficar abismado, porque o salto que a gente vai dar de um mês para o outro, você vai dizer como? E a gente vai te explicar aqui na prática. Eu vejo você no próximo mês. Espero você aqui para a gente conversar mais sobre a escala independente. Moro, se a galera quiser te encontrar, como que eles fazem? Instagram, eu não sou muito de postar lá porque eu não tô com muito tempo, né? Mas talvez, mês que vem nas atualizações, Vitor do Futuro que vai estar aqui, né? Isso, como é que tá a situação aí? Melhorou, tá ligado? De tempo, tá mais tranquilo, porque se tiver eu começo a postar. Qual que é o arroba? v.moro.sa. Beleza. Os nossos vocês já sabem, mas Matheus Perino, @Matheus Perino, eu @Gabriel Breyer, e também siga lá a Empresa Independente, todos os arrobas estão aqui na descrição do vídeo. Vejo você, até breve, até mês que vem. Valeu! Falou! Falou!